Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assistem. Estamos aqui na revista CFM e também no Bisbe Notícias, nosso canal de informação na comunicação. E hoje nós temos uma convidada super especial, doutora Eneida Desirê Salgado, é da área do Direito de Estado, professora de Direito Constitucional, também Direito Eleitoral na Universidade Federal do Paraná. Então, tem muita bagagem especializada nessa área, tanto que pesquisa de modo constante e já escreveu vários livros e artigos sobre o tema. Professora Desirê Salgado também foi candidata ao Senado, agora há pouco, né, em 2022. Professora Desirê, bem-vinda à revista CFM, ao Bispo Notícias, tudo bem? Olá, Stallone, um prazer estar aqui com você, é um prazer conversar com todo mundo, né? Falar um pouco disso que a gente está vendo acontecer. Stallone mencionou aí que eu tenho uma carreira na academia, né, dentro da universidade há muito tempo, mas nessa última eleição eu resolvi passar de cientista para objeto de pesquisa, né? Fui disputar a eleição e aí mudei muito a minha visão a respeito de alguns temas. Certamente foi uma experiência bastante rica. Espero conseguir colaborar aí, ou criando mais inquietação, ou resolvendo algumas dúvidas aí de vocês. Vai dar tudo certo, a senhora tem experiência. Eu também já fui candidato, então a gente sabe que nem sempre a vitória é garantida. Mas o assunto hoje, gente, é federações partidárias. É um assunto muito importante, modificou a política brasileira dos estados e também vai ter impacto nos municípios. Daqui a pouco, em 2024, temos eleições de novo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o rascunho político eleitoral do Brasil. Professor Eneida Desirê Salgado, o que são as federações partidárias? Como que elas funcionam? O que a senhora pode falar para a gente de modo assim simples e direto? A gente, todo ano ímpar, tem alguma invenção que acontece, né, no campo aí das regras eleitorais. Como eu dou aula disso, todo ano, todo final do ano ímpar, eu já sei que alguma coisa vai mudar ali na estrutura, na explicação do funcionamento, seja dos partidos, da propaganda eleitoral, do próprio procedimento eleitoral, algo sempre muda. E em 2021, a gente resolveu fazer essa grande mudança, que é a criação desta figura chamada federação partidária. O que a gente tinha tido já na eleição de 2020? Porque normalmente a gente faz os grandes experimentos nas eleições municipais. Então, quando se disputa aí um cargo para a Câmara Municipal ou para as prefeituras, é que a gente tem as grandes mudanças. Desta vez, não. A gente já tinha mudado, proibindo coligações para as eleições proporcionais, ou seja, para os cargos de vereadoras e vereadores, mas para 2022, além de 2021, foi alterada para criar a tal da federação. Estava ouvindo aí uma pesquisadora falar que a federação é como se fosse um noivado. Então, nas coligações, era aquele flerte de carnaval, que às vezes não subia a serra, que não durava mais do que a quarta-feira de cinzas. As federações não chegam a ser um casamento, não é uma união estável, não é uma fusão, como a gente também viu acontecer nos últimos anos, mas é um noivado. Para a gente da área jurídica, vamos dizer que existe aqui já um contrato. Essa figura da federação significa que 2 ou mais partidos funcionarão como apenas um partido durante pelo menos 4 anos. Não é só para finalidade eleitoral durante as eleições. Esta federação vai durar pelo menos 2 eleições. Uma eleição geral, como aconteceu agora em 2022, e uma eleição municipal, como a que vai acontecer em 2024. Qual é a expectativa que se tem em torno disso? Que das federações nasçam partidos únicos, ou seja, que esse noivado dê um casamento, né, Stanley? Ou seja, que os partidos aí... Uma fusão, essa é a expectativa? Exatamente. Que haja uma diminuição dramática do número de partidos por meio dessa nova estruturação partidária. As federações, então, como um ensaio, como um longo noivado de 4 anos aí para ver se sai a fusão. Essas federações também vão exigir um estatuto único. Então, se vocês procurarem ali as 3 federações que a gente tem formadas até hoje, elas têm um estatuto ali registrado no Tribunal Superior Eleitoral que diz quem pode o quê, como que faz para se juntar à federação, como é que funciona, qual o programa e por aí vai. Professora Desirê, temos uma dúvida, né, geral, que é justamente sobre esse prazo da federação. Como a analogia do noivado é muito boa, né, encaixou perfeitamente, como funciona esse noivado? Tem prazo limite? A senhora comentou 4 anos, mas alguns falam não.
a federação não tem data limite. Outros falam, realmente, a próxima eleição pode terminar. Então, sobre regras de adesão ou de saída, como funciona esse processo do prazo e das regras de união e saída de uma federação? Então, os partidos têm que querer entrar na federação. Qual que é a grande vantagem que as federações têm em relação às coligações? As coligações, muitas vezes, a gente tinha umas uniões esdrúxulas, assim, esquisitas, né? Uns partidos que, pelo nome, estariam no espectro da direita, sendo coligados com partidos que, pelo nome, estariam no espectro da esquerda. Aqueles que defendem uma sociedade socialista junto com aqueles que querem economia de mercado livre, e por aí vai. Nas federações, a tendência é que haja uma proximidade ideológica muito grande, por dois motivos. O motivo é que as coligações vão ter que ser, ou melhor, a federação é de âmbito nacional, o que significa que os partidos não vão poder fazer suas costuras em âmbito estadual. Se os partidos estão unidos lá, vão ser unidos em todos os estados, que eu acho que é a nossa grande dificuldade, né, Stallone? Embora a gente tenha partidos nacionais, a gente viu durante o período em que as coligações eram permitidas, partidos que se coligavam e eram inimigos em outro estado, ou ainda em âmbito nacional, enfim. Havia muita falta de uma caracterização ideológica mesmo dos partidos. Com a federação, a ideia é que vai haver uma posição ideológica política da federação. E aí esses dois partidos, pelo menos, precisam querer se unir. Podem ser mais partidos desde o início, ou pode ser também uma federação que, pelo seu próprio estatuto, vá aceitar a adesão posterior de outro partido político, desde que, obviamente, esteja de acordo com aquele estatuto registrado. Então, para entrar é querer. Eu quero noivar, né? Eu quero federar com este partido, eu sei que eu vou funcionar com este partido durante pelo menos 4 anos. Aqui talvez a nossa analogia do noivado não funcione muito bem, né? Porque a gente pode romper um noivado de uma hora para outra e noivar com outra pessoa na semana seguinte. Não pega bem, a sociedade vai olhar torto, mas não existe nenhuma proibição. No caso das federações, se você romper essa relação antes de 4 anos, você não pode fazer outra federação neste período. Você tem que esperar. Né? Então, essa é o grande problema de federações que eventualmente não funcionam, de noivados partidários que possam ser rompidos antes deste tempo. Mas, como todo noivado, isso pode, o meu durou 6 anos, né? Isso pode durar 6, 8, 10, 20, 40 anos ou até a próxima reforma eleitoral. Tranquilo. Sobre partidos que já fizeram federações, a senhora comentou que são 3 já prontas, né, já funcionando, registradas. Eu posso citar uns, né, que, por exemplo, a Rede e o PSOL, a nível de Brasil, montaram a federação, e o pessoal chama PSOL Rede, né? Mas temos também o Cidadania e o grupo do PSDB, os antigos tucanos, né? Que agora trabalham como uma única federação partidária, e ainda uma terceira maior e até ocupa a presidência da República, que é do PT, o PV e PCdoB. Como funciona, né? Esses estudos e negociações, eles estão funcionando bem? Dá para aumentar? Tem outros partidos em negociações? Como a senhora vê esse cenário? A gente está, como todo experimento, a gente gosta de experimento aqui, né? No Brasil, por exemplo, a gente é um dos únicos países do mundo, talvez do lado da Finlândia, e olhe lá, que tem esse sistema proporcional de lista aberta. Ou seja, é o partido que oferece uma lista de candidaturas, mas o eleitor, a eleitora pode votar na pessoa, né? Vai lá e vota, né? Não lembro o teu número, Stallone, para fazer propaganda irregular aqui, mas enfim, podia votar em você, não apenas no seu partido. E a federação aqui também funciona mais ou menos assim. A gente deu uma inventada nisso, a gente não sabe exatamente como é que vai funcionar. Então, eu vejo que alguns partidos até têm a intenção de fazer frente a esta sobrevivência à cláusula de barreira, que possivelmente tenha sido o grande impulsionador para que os partidos se federem, se unam, né? Mas eles vão ver primeiro como é que vai estar funcionando isso. Isso é bem diferente de um partido que é fundido a outro ou incorporado por outro partido, em que não há mais autonomia de cada um dos partidos. A federação garante autonomia, né? Então, você vai garantir a sua autonomia, mas, ao mesmo tempo, você funciona conjuntamente. Como que isso acontece? Estamos vendo acontecer. Né? A gente ainda se refere a eleitas e eleitos pelo PSOL, pela Rede, como a deputada federal do PSOL, o deputado federal da Rede,
E funciona assim, mas a divisão de cargos dentro do parlamento diz respeito à federação. Então, melhora para os partidos que tinham pouca força eleitoral. Então, o que nós estamos vendo? Muitos partidos falando, que estão aí flertando, que estão aí paquerando, fazendo visitas, fazendo a corte, mas ainda não temos mais muita certeza se haverá outras federações neste ano. Até porque, vamos falar a verdade que cá entre nós, qual o incentivo para um partido que já passou agora pela eleição, que passou ou não passou pela cláusula de barreira, e que já teve a distribuição do fundo partidário determinada, por que ele vai fazer isso neste ano ímpar? Né? Possivelmente a gente vai esperar federações mais perto das eleições, né? Mais no início do ano que vem. Muitos partidos estão, como a senhora disse, né, estudando o cenário, e alguns já estão preparando candidatos a vereadores, a prefeitos ou prefeitas, e também seus vices para a eleição de 2024, já no próximo ano. Como funciona a filiação dentro da federação? Por exemplo, PT, PV e PCdoB. Se a pessoa quiser se filiar ao PV, ela consegue filiar de modo individual ao partido, com autonomia, ou ela se amarra à federação? Como que é essa parte do registro de um novo apoiador filiado ao partido? A pessoa continua se filiando ao partido, até porque o noivado pode romper, até porque antes da próxima eleição, o partido pode sair da federação. A nossa expectativa é que isso não aconteça, que essas federações durem, de fato, pelo menos 4 anos, talvez mais. Mas os partidos mantêm as suas estruturas partidárias, mantêm o seu registro de filiações, mantêm todos os seus órgãos partidários. Porém, tem mais um órgão partidário, que é essa, como se fosse o diretório, a executiva da federação. A filiação partidária, no entanto, as regras de conduta, a observância do estatuto vai ser também a do estatuto do partido político. Né? A gente vai manter, então as pessoas vão continuar com as suas carteirinhas, né, dos seus partidos políticos aí de preferência. Uma dúvida que vários parlamentares, tanto federais, estaduais e até dos municípios, é sobre a janela partidária. A adesão às federações é motivo para romper o vínculo com o partido? Permite a mudança? Eu não gostei da federação, posso trocar de partido ou não? Eles têm que esperar a janela partidária correta para não perder o cargo. O que a senhora pode orientar sobre isso? Pela legislação, porque às vezes a legislação eleitoral diz uma coisa, mas a interpretação acaba sendo outra, né? O Tribunal Superior Eleitoral acaba tendo um olhar diferente. Pela regra, você não tem a possibilidade de sair com o seu mandato por justa causa porque o seu partido filiou. Ou melhor, federou. Porque o seu partido federou. Como os partidos mantêm a autonomia, não se inclui naquelas hipóteses de justa causa para sair com o mandato. Se o seu partido, ao contrário, for incorporado por outro partido ou se fundir a outro partido, aí sim você tem essa possibilidade de sair com o mandato. Há uma alteração, no entanto, que faz com que você possa sair com o seu mandato se o partido deixar. Então, é como se fosse uma carta de autorização. Eu sei que o mandato é meu, o mandato é meu, o partido, mas eu deixo você levar o mandato. Então, se você não tiver essa carta, você vai ter que esperar a tal da janela de mudança partidária lá no começo do ano, daqui um ano, né? Daqui um ano certinho, abre a janela da desfiliação partidária sem perda de mandato. Então, não adianta. E mesmo se é interessante porque, pela leitura da legislação, você não pode nem mudar para outro partido da federação. Por exemplo, você se elegeu pela Rede e você quer mudar para o PSOL. Em princípio, pela leitura da legislação, é capaz que você que você tenha essa perda de mandato. O que, se a gente for pensar, é meio esquisito, né? Mas é o que a letra da lei estabelece. Uma dúvida sobre a janela partidária, geralmente ela tem essa brecha 6 meses antes da eleição. Então, as eleições provavelmente são em outubro, como a regra determina, 6 meses antes ao mês de março. Será que vai ter muita troca de vereadores ou de prefeitos e vices nem março de 2024, justamente pelas federações já compostas? Porque os partidos têm, né, uma ideologia própria, e algumas pessoas, apesar de estarem em partidos,
não têm ideologia do partido, e sim delas mesmas. O que a senhora acha? Será que vão ter muita troca de partido, muita gente trocando, né, na janela partidária? Bom, se regular por essa última eleição agora, em 2022, esse monte de mudança de legenda que a gente teve nas assembleias legislativas e mesmo na Câmara Federal, eu acho que vai ter uma boa dança de cadeira, sim. Vai depender muito de como os partidos vão se organizar para disputar as prefeituras, né? Porque aí a gente vai ver quem vai querer ficar do lado de quem vai provavelmente se eleger para a prefeitura e quem quer ficar na oposição, né? Então, ali a gente vai ter que esperar um pouco para ver como vai ser essa organização partidária. Hoje eu digo, no entanto, eu gosto muito do nosso sistema multipartidário, eu não sou daquelas que defende que a gente tinha que ter 5 ou 6 partidos, acho que não. Um país como o Brasil, com esse monte de gente, né, com um monte de diferenças ideológicas, com um monte de diferenças sociais e territoriais, é muito ruim a gente pensar que 5 partidos dariam conta. No entanto, do jeito que é hoje o sistema, a gente que vota, a gente precisa conhecer um monte de gente de opção. A gente tem, às vezes, 1000 pessoas se oferecendo para a mesma vaga. Como é que a gente sabe quem são as pessoas? Com a redução do número de partidos, e aí as federações vão atuar também nessa redução, ainda que temporária, não definitiva, o custo da informação eleitoral vai ser mais baixo. E aí, talvez essas pessoas não precisem mudar de partido, porque serão menos pessoas concorrendo. Então, a gente já teve a diminuição de número de pessoas em relação às vagas, né? Antes a gente podia ofertar para 10 vagas 15 nomes, agora já são só 11 nomes, né? Já chegou a ser 20 nomes, né, para 10 vagas, e a federação vai funcionar eleitoralmente como um partido único. Então, Curitiba, por exemplo, tem 38 vagas na Câmara Municipal. A federação, não importa quantos partidos estejam formando a federação, vai poder oferecer apenas 39 nomes, que é 100% das vagas mais um. E aí a gente vai ver a confusão, porque às vezes tem muito, né, mais gente interessada em disputar a eleição do que espaço disponível na lista da federação, né? E aí talvez uma pessoa que veja ali que dentro da federação não tem espaço, também vai procurar essa mudança de partido. A janela partidária é meio esquisita de explicar, né? Eu que dou aula disso. Porque, assim, você tem que ter fidelidade ao partido, menos naquele mês. Você tem um mês que você pode ter carta branca, assim, um alvará para você poder ser infiel, né? Então, ou a gente tem um mandato do partido ou não tem, né? Mas, enfim, foi uma maneira que o próprio legislativo, que é quem faz as regras eleitorais, encontrou aí para dar conta dessa exigência de fidelidade partidária. Tranquilo. Professora Desirê, tem aqui uma observação, às vezes fica repetitivo, mas é importante destacar. Então, as chapas de vereadores não podem lançar por partidos únicos quando estão federados. É a chapa da federação. Por isso, exatamente, se a capacidade de indicar nomes for 20 nomes, é 20 da federação, não 20 por partido. É isso mesmo, né? Não tem dúvida sobre isso. É isso mesmo. Inclusive, se a federação for formada por 2 partidos, o acordo pode ser 10 nomes por partido ou pode ser 19 nomes de um partido e um nome de outro partido. Isso a gente precisa, quando vocês forem entrar no partido político para disputar a eleição no ano que vem, seu partido está federado, prestem atenção no estatuto do partido, mas também prestem atenção no estatuto da federação, porque regras para a formação dessas chapas também devem estar nos estatutos. Se uma federação tiver 10 partidos políticos a formando, ou seja, a gente tem aí um mosaico de partidos políticos, ainda assim, naquela hipótese trazida por Stallone, só 20 nomes vão poder concorrer à Câmara Municipal por esta federação. Então é um grande desafio para a gente, né? Porque a gente vê aí os partidos formando aquelas chapas com muita gente para conseguir alcançar o quociente eleitoral. Isso deu uma mudada depois do quociente individual, né? Que a gente teve também de invenção, mas ainda assim a gente tem muita gente concorrendo. Como eu disse, as federações vão provocar uma redução bastante grande na oferta ao eleitorado, porque nós vamos ter menos nomes aí entre o nosso menu, né? Entre o nosso cardápio de opções aí para escolher para a Câmara. Professora Desirê, o nosso tempo voa quando a conversa é boa, mas tem uma última pergunta muito importante. A senhora, como pesquisadora da área, né, do direito eleitoral, das eleições na prática,
a democracia se fortalece com as federações ou corremos o risco de ter o mandonismo, aquele que decide tudo porque o partido é dele? E ainda mais com a participação das mulheres. A senhora que é especializada nessa área, até acabou de publicar um artigo sobre esse assunto, né? Da participação feminina, do cenário das mulheres nos grupos partidários. Como funciona? Nós podemos melhorar ou estamos em risco na área democrática? Então, a gente só vai saber isso na prática. O que eu vi, né? Em 2018, eu criei um índice para medir o grau de democracia interna dos partidos políticos. A partir dos estatutos, Stallone, veja que eu não fui nem para as reuniões partidárias, nem para as convenções, nem para nada disso. Ou seja, a partir do que deve acontecer, se os partidos eram democráticos ou não. Na época, a gente fez a pesquisa entre agosto e outubro de 2018, eram 35 partidos. E apenas um partido fez mais da metade dos pontos possíveis. Né? Aliás, o seu partido, o único que passou mais da metade, o resto, tudo para baixo. Então, os partidos em si, pelos estatutos, já não eram muito democráticos. Já não havia muita descentralização das decisões, já não havia muito repartição de competências, havia muita centralização, ainda mais que os partidos têm uma tendência de ter órgãos provisórios. Isso faz com que a gente tenha aí muita dificuldade em fazer eleição, enfim, em fazer a participação das minorias. E essa semana que passou, eu tive uma banca de uma pesquisadora lá da Federal de Pernambuco que aplicou o meu índice para saber se existem mulheres nos órgãos partidários ou não e se há uma relação entre isso. E o que ela descobriu foi que não há. Na verdade, que é muito baixa também o grau de participação das mulheres, mas que não tem relação com os partidos políticos. Então, os partidos políticos que estavam mais acima no meu índice não tinham mais mulheres do que os partidos que estavam abaixo. Apesar que eu vou aqui dedar para vocês, o partido que ficou em último na minha análise também ficou em último na análise dela. Então, tem alguns partidos que a gente sabe que são, obviamente, autoritários. As federações vão ser mais ou menos centralizadoras do que os partidos políticos? A gente ainda não sabe. Pela tendência do que já se estudou de partido político, quanto maior o organismo, mais centralização existe. Então, quando a gente pensa que uma federação vai dobrar de tamanho, eventualmente, triplicar de tamanho, ou ainda incorporar, vai ganhar 50%, vai ganhar 30% a mais de pessoas, há uma tendência, uma desconfiança de que as decisões nas federações sejam tomadas de maneira mais centralizada ainda. O que significa não apenas uma falta de democracia nessa tomada de decisões, mas também essa dificuldade da composição dos órgãos partidários e dos órgãos da federação e também o recrutamento, né, a composição das chapas com pouco espaço para quem está fora do jogo político. E quem está fora do jogo político, gente, é quem sempre é tratado como subalterno, como, né, uma pessoa menos preparada, menos capaz de fazer política, ou seja, nós mulheres, pessoas negras, pessoas periféricas e indígenas, enfim, o que sempre está na franja da sociedade. Ao que tudo indica, espero muito estar errado, espero que a gente tenha essa conversa depois da eleição de 2024. Você viu, Desirê? Tu errou feio, errou rude, porque as federações foram super democráticas e deram muito espaço para esses grupos minorizados. Espero mesmo estar errada. No entanto, a história dos partidos políticos e das organizações mostra que quanto maior, mais centralizado e, portanto, menos democrático. Então, pessoal, essa foi uma conversa, né, com a professora Desirê Salgado, especializada em Direito e também na área eleitoral. E, como já disse antes, a conversa boa, o tempo voa. Vamos voltar em breve com mais informações sobre federações partidárias, movimentos políticos. Então, acompanhe o BISB Notícias na região de Cianorte, o Tá Por Dentro na região de Maringá e aqui a revista CFM, a sua informação na comunicação no rádio, né? 95.9, a sua melhor companhia. Professora Desirê, quero agradecer a sua presença, a sua partilha, né? Um tempo muito importante de estar trazendo essas informações. Garanto que muita gente organizando eleições pelo Brasil vai usar a senhora como referência, vai começar a repensar o movimento político. Então, fica agora o nosso agradecimento e a palavra final. Uma despedida ou, quem sabe, um até logo, para a senhora voltar o quanto antes aqui para Cianorte, no noroeste do Paraná. Eu fico à disposição, Stallone. Como você mesmo disse, eu estudo isso há muito tempo.
né? Então, o que vocês quiserem, se quiserem fazer aí perguntas, a gente organiza outra conversa sobre outro tema, sobre propaganda eleitoral, sobre direito de quem está filiado a partido político, sobre como faz, aonde que eu processo alguém quando eu estou, enfim, pensando aí que está errado o funcionamento do partido, como é que alguém pode perder o mandato, como é que funciona aí a garantia para quem já está no parlamento. Eu fico à disposição de vocês para falar de financiamento, de campanha eleitoral, do que for aí de interesse, para que a gente tenha de fato uma cidadania que se envolva na política, porque a política é que vai determinar as condições da nossa vida. Então é preciso que você participe. E aí, o que você precisa é estar segura, estar seguro de saber o que fazer, saber para quem perguntar, a quem recorrer, quais são as regras. Como eu estudo isso, fico aí à disposição de vocês, agradecendo mais uma vez o espaço aqui para eu compartilhar um pouco do que eu sei, um pouco do que eu quero saber, um pouco das minhas angústias aí com vocês. Foi um prazer estar com vocês, Stallone, e fico à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigado mais uma vez, o saber, né, realmente encanta. A professora Desirê partilhou aqui numa linguagem totalmente acessível, fácil de compreender, e para ver e rever, acesse o nosso site, bisbnoticias.com.br e também o tapordentro.com.br na cidade de Maringá. Pessoal, é isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau, professora Desirê. Tchau, Stallone. Tchau, gente. Fiquem bem. Acho que é isso, né? Podemos encerrar a gravação? Podemos, mas eu estou me batendo aqui. E depois a gente corta esses